América 0, Vasco 1, gol ali no finalzinho como um castigo, várias polêmicas pós-jogo, várias situações que acho que merecem que a gente converse um pouquinho sobre isso. Tá afim? Fica por aí que daqui a pouquinho vou falar sobre esse e vários outros assuntos. Moçada, a coisa não tá legal. Nós americanos com um time cada vez mais afundado aí na zona de rebaixamento e ontem mais um capítulo sobre isso. Quinta-feira teremos aqui o nosso Soldeca Podcast, tradicionalmente às 8 horas da noite, mas resolvi tirar um tempinho aqui para fazer esse vídeo para trocar uma ideia sobre alguns assuntos, né? Muita coisa aconteceu, muita coisa sendo falada, a torcida aí dividida em relação a vários dos acontecimentos do jogo de ontem, e acho que cabe da gente trocar uma ideia, da gente poder pelo menos conversar um pouquinho sobre o assunto. Não sei se isso nos ajuda, né, a de repente digerir um pouquinho melhor tudo que está acontecendo com o nosso América nesse campeonato. Fato é que a bola rolou, América e Vasco, um jogo em que várias situações pré-jogo já estavam incomodando o torcedor americano, né? O fato de o América ter acabado beneficiando, talvez, de uma maneira exagerada, o torcedor vascaíno, ou a presença, facilitando muito a presença do torcedor vascaíno no jogo, fez com que o América jogasse quase que como um visitante dentro do nosso estádio. Sei que a tarefa do América como clube, como instituição, a tarefa do marketing não é simples. Infelizmente, sempre falo aqui, né, do que para mim é o maior problema do nosso clube, que é uma torcida muito pequena e um clube que não faz grandes esforços ou não faz os esforços corretos, talvez, para conseguir aumentar essa torcida em médio e longo prazo. Enfim, são discussões maiores, mas acabam ocasionando o que a gente viu ontem, né? Uma torcida americana muito reduzida e uma torcida vascaína com uma presença do dobro, talvez o triplo de torcedores dentro daquela que é a nossa casa. Então a gente já sai perdendo nas arquibancadas, mas dentro de campo um time que mostrou muita vontade. Um time que no primeiro tempo eu vi o América ligado em cada lance, como eu não vi praticamente em jogo nenhum nesse Campeonato Brasileiro. E isso me encheu de expectativa, isso me encheu de orgulho. O América criava, o América que começou a perder ali suas chances criadas, e isso sempre preocupa cada um de nós, né? A gente se olha ali nas arquibancadas e percebe a tensão de quem está próximo, porque a gente sabe, quando o América começa o jogo desperdiçando oportunidades claras, como fez ontem, normalmente o destino vai nos pregar uma peça. É impressionante como que o nosso pão sempre cai com a manteiga virada para baixo. Ontem eu vim tentando digerir essa derrota no caminho de casa e pensando, cara, é tudo muito complicado também, porque eu vejo clubes vencendo jogos em que eles não jogam bem com muita frequência. O próprio Vasco ontem fez uma partida ruim e no final das contas está levando 3 pontos na bagagem. E parece que pra gente, pro América conquistar 3 pontos, é um sufoco. O América precisa realmente ser muito melhor que o adversário. E eu não estou falando de arbitragem. Eu não estou falando de arbitragem, que a gente tenha que vencer o adversário mais a arbitragem. Em alguns momentos isso acontece sim. Mas eu estou falando de uma questão de às vezes se desligar ao longo da partida, algum erro infantil, mas que acaba sendo crucial na construção do placar, e para mim esse foi o erro de ontem, né? O erro do Maidana ao ir de uma maneira completamente desproporcional para a jogada, colocando o braço ali numa situação em que ele se coloca inteiramente no risco de ser expulso, e vejo alguns americanos questionando a expulsão. Sinceramente, respeito a opinião, mas para mim é muito claro, um lance de expulsão claríssimo, e o erro tá do juiz e principalmente no Bandeira, que estava a 1 metro, não conseguia enxergar o lance com aquela intensidade que ele foi. Aquilo ali é um lance para expulsão, para mim, muito claro. Não existe qualquer justificativa para que o Maidana vá com o cotovelo, o antebraço
no rosto do jogador adversário daquela forma. Então, e outra coisa que eu quero já começar a entrar aqui no depoimento do Salum, na repercussão que isso teve na entrevista também do Juninho. Se não me engano, o Juninho chegou a falar que o juiz não viu nada, o Bandeira também não viu nada, meio que tentando nas entrelinhas dizer que se eles não viram, não deveria ter sido expulso. Gente, a chavinha em relação ao VAR já deveria ter sido virada há muito tempo. É preciso entender que a arbitragem atualmente não se restringe ao árbitro e aos 2 auxiliares. A arbitragem é todo aquele conjunto que inclui o VAR. O VAR faz parte da arbitragem. Não dá para dizer que a arbitragem não viu o lance ali do Maidana em cima do Vegete. A arbitragem viu, porque o VAR viu, e o VAR é a arbitragem também. A gente precisa entender essa nova forma de arbitragem que existe no futebol, até para que o atleta não faça aquilo e ache que vai passar impune. Não vai. Não vai. Mesmo que o árbitro de campo, mesmo que o auxiliar de campo não consigam naquele momento enxergar, ou por outros motivos, sejam lá quais forem, não consigam ali fazer aquilo que era o trabalho deles, mas o VAR faz parte desse conjunto de arbitragem, então ele vai ser acionado nesse tipo de lance. A América questiona outros lances e em alguns deles acho que é totalmente justificável. Foi uma arbitragem ruim, esse é um ponto que eu quero deixar muito claro nesse vídeo. Foi uma arbitragem sim muito ruim, assim como boa parte das arbitragens no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, em qualquer torneio aqui no Brasil ou sul-americano, e diria mais, em torneios europeus também. Naquele que se diz o melhor futebol do mundo, os erros de arbitragens continuam acontecendo com muita frequência, mesmo com o VAR. Então a gente precisa conseguir separar o que seria uma espécie de perseguição com aquilo que é uma má qualidade de arbitragem. E a má qualidade da arbitragem brasileira, ela está na cara de todo mundo. E outro ponto que eu queria também entrar em discussão. Nenhum dirigente do futebol brasileiro está de verdade concentrado, interessado, compenetrado em fazer com que a arbitragem brasileira seja melhor. Nenhum dirigente do futebol brasileiro. Todos eles querem apenas puxar a brasa para a sua sardinha. Esse tipo de entrevista, pronunciamento que o Salum fez ontem, nós vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto, ele só acontece quando aquela equipe se sente prejudicada, seja lá por qual motivo for. E a arbitragem do futebol brasileiro só vai mudar o dia que todo mundo passar a se incomodar com todos os erros. No jogo anterior, América e Bragantino, o Bragantino vencia por 1-0. No último lance, no finalzinho do jogo, foi marcado um pênalti para o América. Um pênalti que não foi. Um pênalti em que a bola pega no corpo do jogador bragantino antes e depois resvala no braço. Esse tipo de jogada não é marcada pênalti. Esse pênalti foi dado ao América. Alguém deu entrevista falando sobre isso? Alguém fez algum tipo de pronunciamento falando que a arbitragem foi ruim e que ela precisa ser melhorada? Não, isso não aconteceu. Isso não vai acontecer com nenhum dirigente do futebol brasileiro, porque ninguém está de fato concentrado em melhorar aquilo que é a arbitragem do futebol brasileiro. Ninguém, nenhum torcedor, nenhum dirigente, nem mesmo os dirigentes da CBF que deveriam ser o guarda-chuva disso aí, deveriam prezar por uma qualidade maior da arbitragem. Ninguém vai entrar nisso. Então, é esse chororô de lado a lado que cansa todo mundo. E é justamente nessa parte do cansaço que esse pronunciamento me pegou. Nós, americanos, vimos a direção de futebol do clube cometer erros o ano inteiro. Alguns erros que eu também cometeria se estivesse naquela cadeira. Algumas situações de contratação, de renovações, que para mim eram justificáveis e na prática acabaram não funcionando, mas outros inúmeros erros que davam para ser evitados. Inúmeros erros. Renovações com jogadores por pura gratidão e não por desempenho na temporada anterior,
contratações de jogadores à moda antiga, coisa que já deveria ter sido ultrapassada. Contratar jogador porque há 6, 7 anos esse jogador já foi um cara interessante, mas há 3, 4 temporadas o cara não consegue desempenhar nada. E aí a gente contrata o jogador como possível solução para alguma coisa. Estou falando de Casares, por exemplo, que ontem no jogo entrou já no final. A sensação que eu tive é que com 5, 10 minutos ele já estava cansado. Com 5, 10 minutos em campo ele já estava cansado. Essa foi a sensação que eu tive da arquibancada. Por que a gente contratou Casares? Contratação à moda antiga, contratação de quem não entendeu que o futebol mudou. Não dá mais para contratar um jogador que em 2016 ele foi um bom jogador, ele teve bom desempenho, depois disso não jogou em lugar nenhum mais, nunca se interessou pela sua carreira mais. Ah, mas ele mudou. Mesmo se realmente ele tivesse mudado a sua cabeça, mudado a sua forma de enxergar a sua profissão, talvez já fosse tarde. O corpo já não vai recuperar do jeito que era antes mais. Então, esse tipo de critério à moda antiga, coisa que já deveria ter sido ultrapassada, já deveria ter sido deixada para trás, essa forma de montagem de elenco baseado na camaradagem, baseado em um desempenho já muito longínquo, baseado na ideia de que a gente sempre acha que a gente vai recuperar jogador aqui, nem sempre isso funciona. Em algumas vezes funciona, mas via de regra não funciona. Outra coisa, um desleixo com a imagem, com a reputação do clube. Decisões tomadas de maneira errada na gestão do cotidiano do futebol também. Situações de má gestão na disputa entre, por exemplo, goleiros ali, né? Interferências, coisas do tipo. Enfim, são muitos erros. Se a gente for parar para fazer uma lista, e eu quero inclusive em algum momento ter tempo para fazer um vídeo nesse sentido, mas os erros cometidos por nossa direção de futebol, e aí eu não estou falando só do Salum, mas de todos que compõem a direção de futebol, eles são muito numerosos, eles são muito grandes, eles são muito expressivos e o principal, são esses erros que estão fazendo a América ir para a Série B do Campeonato Brasileiro. O tipo de discurso que tenta desviar o foco, que tenta, como diz a capa desse vídeo, criar uma cortina de fumaça para encobrir aquilo que se deseja encobrir, a incompetência da gestão do futebol da América em 2023, não vai colar com o torcedor. Não vai. Nós, americanos, sabemos muito bem que a gente sofre com a arbitragem há muito tempo. É algo histórico nosso. E a gente tem que lutar sim contra isso. Todo mundo tem. Mas que a gente sabe quem são os verdadeiros responsáveis pelo trágico ano do futebol da América em 2023. Decisões muito mal tomadas. Gestão de futebol muito mal feita. Parando no tempo. Tomando decisões como se a gente estivesse nos anos 90 e não estamos. Estamos em 2023. Estamos num campeonato que é dos mais competitivos do mundo. Se a gente não acompanha as boas práticas que mudaram, as boas práticas em 2023 relacionadas ao futebol, elas são diferentes daquilo que eram boas práticas em 1990, em 2000, em 2010, em 2015, em 2022. Hoje em dia tudo muda muito rápido. Se a gente não acompanha isso, se a gente não consegue perder, se a gente como clube, como instituição, não consegue entender que fazer futebol baseado na gratidão já não funciona mais. Porque tem 19 clubes fazendo gestão de futebol baseado na eficiência técnica, baseado em desempenho. Quem desempenha fica, quem não desempenha, um abraço, valeu, obrigado e até a próxima. Mas não é o que a gente tem feito, e os resultados estão aí. A América realmente muito encaminhado para um rebaixamento, especialmente eu fiquei chateado com essa repercussão, essa história de Operação Salva Vasco e essa patifaria toda, porque ontem o América fez um grande jogo. Não fosse ali aquela expulsão do Maidana, eu acredito que a gente sairia com a vitória. Não fossem os vários gols perdidos no primeiro tempo, a gente teria saído com a vitória. Então,
Esse discurso exagerado em relação aos erros de arbitragem, que, repito, aconteceram, mas esse exagero em relação a isso serve de cortina de fumaça em relação aos erros da gestão de futebol, mas eles acabam também ofuscando o bom jogo que o América fez ontem. Eles também acabam servindo de cortina de fumaça para tampar o bom jogo que o América fez ontem. E o nosso elenco está precisando muito de confiança. Na hora em que nós, como americanos, deveríamos salientar o bom jogo que fizeram, para que isso sirva de alguma motivação, mesmo que a vitória não tenha vindo. Mas nós pegamos um time que fez 5-1 na rodada passada e nós jogamos muito melhor do que o Vasco. Enquanto estava 11-11, foi um baile. Mesmo depois do segundo tempo, antes do Bustos abdicar completamente do ataque, o América ainda estava competindo de igual para igual, mesmo com 10-11. Mas o que a gente fez? O clube institucionalmente criou toda essa celeuma e o recado que ficou para os atletas, para o grupo de jogadores, é que nós só estamos perdendo por causa de arbitragem. Não é por causa disso, não. Ou não é só por causa disso. Ou não é isso o principal. Nós estamos perdendo por causa de um trabalho muito mal feito em relação ao futebol, por causa de erros individuais que acontecem todo jogo, por causa de apagão, seja individual ou coletivo, que acontece todo jogo. Não tem um jogo que o América não durma 10 ou 15 minutos. Esse contra o Vasco talvez tenha sido uma exceção, mas nós dormimos por 10 segundos, que foi aquele lance infeliz do Maidana, e acabou sendo preponderante em relação ao resultado final. Então, essa tentativa de cortina de fumaça, que eu não sei dizer se ela é intencional ou se não é, mas é também uma prática muito antiga e que já não cola mais. Assumir responsabilidades, assumir erros, bater no peito, chamar para si. Tem muito mais honra envolvido nisso. A gente quer muito mais sentir que quem errou também está com a gente, também se sente assim. E não essa ideia de sempre jogar a culpa, a história de a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Ontem ficou muito parecendo isso. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser e agora eu vou colocar na arbitragem. Mesmo que a arbitragem, volto a dizer, apesar de ruim, não tenha sido nada desastrosa. Nada desastrosa. Já vi coisas muito piores e não é que eu quero me acostumar com o ruim, não. Mas ontem não foi o caso e, principalmente, no Campeonato Brasileiro, o desempenho do América é sofrível. E isso não é por culpa de arbitragem, não. Que se assumam responsabilidades, que se tenha honra de assumir erros, para que a gente tenha algum pingo de esperança que esses erros não sejam repetidos. Porque 2024, seja com a América conseguindo um milagre de uma permanência, ou seja, seguindo o caminho natural a partir de agora, que é um possível retorno para a Série B, nós vamos precisar muito de acertos. Nós vamos precisar muito não repetir os vários erros que aconteceram nesse 2023. Eu passo a partir de agora me preocupar mais ainda com 2024 do que eu me preocupo com 2023. Porque o 2023 as grandes decisões já foram tomadas. Não tem muito o que se fazer. Não tem muito o que se fazer. É tentar acreditar no trabalho do Bustos, é tentar acreditar numa capacidade aí de reconstrução do ânimo do nosso elenco, da confiança do nosso elenco, por mais que isso não seja muito provável, mas nos resta isso. Mas a partir de agora, daqui até o final de 2023, a gente vai com o que tem. Não existem grandes tomadas de decisões para serem feitas. Para 2024 nós vamos ter muitas. Então ficar se apoiando nessa muleta eterna dos erros de arbitragem não vai fazer com que a gente aprenda com os erros que cometemos em 2023. Eu estou mais interessado em tentar acreditar que esse aprendizado vai acontecer. Então, assumam responsabilidades. Quem tem responsabilidades em relação a esse ano trágico do futebol do América em 2023, que assumam as responsabilidades em primeiro lugar. Depois que isso acontecer, aí pense em tentar apontar
para arbitragem ou para qualquer outra situação, beleza? Vídeo ficou longo, peço perdão para quem acompanhou por aqui, aliás, agradeço para quem acompanhou até aqui, e é isso, gente, acho que a partir de agora, eu pelo menos não tenho muito otimismo em relação a uma permanência do América, por mais que o desempenho ontem, em boa parte da partida, tenha sido muito honesto. Eu saí muito satisfeito com a entrega do time, e a partir de agora, torcer para que o América termine da forma mais digna possível e para que fora do campo, institucionalmente, entendam que terminar de forma digna é importante, beleza? Forte abraço para todo mundo que acompanhou até aqui e até a próxima.